Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luana, sou advogada e hoje eu quero comentar com vocês a respeito de uma fase muito importante nos concursos, que é a prova de títulos. A prova de títulos nada mais é que uma fase onde os candidatos trocam seus títulos por pontos. Esses pontos, em alguns concursos, são cruciais para a aprovação dos candidatos, porque hoje, com esses concursos muito concorridos, qualquer mínima pontuação faz muita diferença. Dessa maneira, quando se trata de prova de títulos, a gente tem que ter em mente que ela é uma fase opcional. Nem todo concurso terá essa fase. Isso porque lá na Constituição Federal está disposto que a prova objetiva é a prova obrigatória que deve ter em todo concurso público. Mas um concurso não pode realizar uma prova apenas com a prova de títulos, por exemplo. Não pode fazer uma classificação, uma aprovação só com prova de títulos. Então, de modo geral, como que essa fase funciona? Na maioria dos concursos, depois de passar todas as fases, a prova objetiva, subjetiva, se tiver o TAF ali, ela é a última fase, né? Depois que passou tudo. E o que? Os candidatos que foram passando dessas fases apresentam os títulos deles lá na última fase, para poder contabilizar esses pontos que foram dispostos ali no edital. Então a regra é clara, a prova de títulos tem caráter meramente classificatório. Prova de títulos não tem caráter eliminatório. Mas na prática acontece de muitos editais não seguirem essas regras ou essa fase causar prejuízo aos candidatos por acontecer algum problema na fase de envio desses documentos pelo candidato para a banca. Então, para ilustrar melhor como algumas ilegalidades podem ocorrer na prática, eu quero comentar com vocês a respeito de um caso recente de um concurso, que foi o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no edital número 2023, em que aconteceu uma bagunça nessa fase muito grande. A primeira bagunça, a primeira confusão foi o seguinte: a prova de títulos, como eu falei para vocês, que geralmente é a última fase, nesse concurso ela foi a primeira fase. Ela foi antes da prova objetiva, então muitos candidatos não enviaram os títulos porque eles não viram que era antes, era a primeira fase. Então foram lá, fez a prova objetiva e quando achou que era para poder enviar os títulos, na verdade o título foi a primeira fase. Só que a confusão não para aí. O edital ainda é muito problemático a respeito desse ponto. Eu vou falar com vocês aqui de maneira bem informal o que o edital falou, só para vocês terem uma noção do que aconteceu. Em linhas gerais, o edital dispôs o seguinte: olha, candidatos, vocês têm até a data X para enviar o documento de vocês. Em seguida, vocês vão fazer a prova objetiva, certo? Mas vocês só terão os títulos analisados se vocês forem classificados na prova objetiva. Beleza, né? Aí, para piorar, eles falam: se você, candidato, não tiver o seu título analisado, você estará automaticamente eliminado do concurso. Ou seja, a prova de título se tornou uma prova eliminatória, uma fase eliminatória. E isso não pode ocorrer, porque, como eu falei para vocês, a prova de títulos é apenas classificatória. E veja bem, gente, que essa fase nesse concurso, a pontuação era grande, era de 0 a 20 pontos. Isso ia mexer muito na lista, ia fazer uma grande diferença. Só aqui, nessa fase do edital, a gente já vê uma clara ilegalidade, né? Porque não pode acontecer isso. Pensa a confusão que isso não causou nesse tanto de candidato que perdeu essa fase de envio dos títulos. E que bagunça que nos tornou isso. Só para vocês terem uma noção do que pode ocorrer na prática. Mas o problema não parou aí. Isso porque lá no dia de envio das provas de títulos, no dia de enviar os títulos, o período era muito curto e esse concurso, ele tem uma grande quantidade de inscritos, são muitas pessoas que fazem esse concurso. E no dia de enviar, o site não aguentou a quantidade de acessos ao mesmo tempo, simultaneamente. E o site apresentou diversas inconsistências. Os candidatos tentavam enviar o título, o site não carregava, não passava para frente, né? Não passava as fases para frente. E aí, um tanto de candidato não conseguiu enviar o título. E como eu falei para vocês aqui, o edital era claro, falava que se você não enviasse os títulos, você seria eliminado. Se você passar, gente, por algum problema desse sentido, de estar tentando enviar o título no site e você não conseguir, por alguma falha do sistema, o meu conselho é: grave a tela, tire print e de preferência envie uma mensagem
para a banca do concurso informando da sua dificuldade, porque se caso você precisar ingressar na justiça para poder reverter essa ilegalidade, você tem um arcabouço, né, probatório, provas robustas de que o seu direito está sendo lesado. Porque vocês têm que ter em mente que você não pode ser culpado por um problema do sistema. Você não pode ser culpado por um problema do sistema. Você tem o direito de enviar os seus títulos e se o sistema está com um problema, você não pode ser prejudicado por isso. Mas olha para você ver a sacanagem que ocorre na prática, porque isso é uma sacanagem. A banca sabia desses problemas. A banca tinha plena convicção do que estava acontecendo, porque foram muitas pessoas que reclamaram. E mesmo assim ela não reabriu o prazo de envio dos títulos. Ela continuou com o concurso como se nada tivesse acontecido. Então, muitos candidatos foram prejudicados quanto a esse envio, porque como eu falei, a pontuação desse concurso era grande, qualquer pontinho fazia diferença, e muitos ingressaram na justiça para poder reverter essa ilegalidade da banca, do sistema do envio. E quando você entra lá no sistema, é possível ver no site deles do concurso, da tramitação do concurso, você vê diversos editais de reabertura de prazo. A maioria deles, eu vi na minha pesquisa aqui, que eu fiz desses casos, os juízes concederam 48 horas de reabertura do prazo para que os candidatos conseguissem enviar os títulos e aqueles candidatos voltaram normalmente a concorrer ali nas fases do concurso, né? Seguir normalmente no concurso. Então, caso você estiver passando por um problema parecido com algum desses que eu relatei nessa fase de envio dos títulos, procure um profissional para que ele possa te dar as melhores orientações para que você não seja prejudicado, porque é um direito seu ter essa fase devidamente respeitada, porque a gente sabe que hoje em dia ela se tornou uma fase importante. E esse tipo de acontecimento que eu conversei aqui com vocês nesse vídeo, ele fere diversos princípios que a administração deve seguir, entre eles o da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade. Então é cabível a intervenção do Poder Judiciário para que possa sanar essas graves ilegalidades, ok? Bem, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui ou entre em contato. Se inscreva no canal, deixe um like para poder ajudar no crescimento aqui e até o próximo vídeo.